Deixa eu achar aqui o versículo. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 13, versículo de número 22. Eu quero falar um pouco nessa manhã, e esse é o título da mensagem, pode colocar aí se quiser, o manual da vida cristã. Qual é o manual da vida cristã? Existem vários manuais, por assim dizer, mas um manual da vida cristã que o autor de Hebreus, a carta de Hebreus destaca é o encorajamento, a exortação. Ele nos convida à exortação, ao exame e à expectativa. Diga comigo, exortação, exame e expectativa. Então, eu quero falar nessa manhã sobre o manual da vida cristã, que é esses três aspectos que precisamos viver e praticar na vida cristã. Lá em Hebreus 13, 22 diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Amém? Então, o autor de Hebreus está fechando aqui a sua carta, dizendo: olha, rogo-vos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, porque a carta aos Hebreus é uma carta de exortação. O tema central dessa carta, desses três pilares, é a exortação. Ele exorta os cristãos, exorta os irmãos, e ele diz: a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Quando você pega um pouco a introdução do panorama do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, ela não tem um nome de um autor nessa carta, como às vezes o apóstolo Paulo se identifica em outras cartas, Tiago, os evangelhos. A carta aos Hebreus, ela, durante séculos e séculos, já tem sido um debate de quem de fato escreveu essa carta. Nos primeiros séculos, era consenso dos estudiosos que Paulo escreveu essa carta. Mas estudiosos mais modernos têm, de fato, trazido uma outra leitura, uma outra sugestão, indicação, de que não o apóstolo Paulo que escreveu, mas também outras pessoas, como, por exemplo, essa carta pode ter sido escrita por Lucas, historiador, que andou com o apóstolo Paulo, até mesmo o próprio Barnabé, até mesmo Apolo, que foi um grande mestre da palavra, ou Silas, até o Silas aqui está aí, o Silas hoje tocou bateria, ou até mesmo o Áquila, ou até mesmo a Priscila. Então, até mesmo estudiosos trazem uma mulher com possibilidade de ter escrito a carta aos Hebreus. Alguns até brincam e dizem porque de fato foi uma mulher. Por quê? Porque ela fala esse versículo aqui, olha, eu estou exortando vocês, escrevi resumidamente. Uma carta que tem 13 capítulos, um aprofundamento teológico gigantesco, e a pessoa encerra dizendo: eu escrevi para você resumidamente. Só mulher para fazer uma coisa dessa, gente. Então, algumas pessoas brincam e dizem: olha, foi Priscila que escreveu essa carta por essa questão. Mas, de fato, como diz um grande pai da igreja, Orígenes, dos grandes teólogos da igreja, ele disse: olha, só Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. E eu também gosto de ficar nesse lugar. Só Deus sabe quem escreveu essa carta, mas é uma carta maravilhosa. E qual é o propósito dessa carta? Como eu falei, ela é uma carta de exortação, diga comigo, exortação, uma carta de exame, diga comigo, exame. Ele nos convida a ter um exame da fé, de como está a nossa fé, e é uma carta de expectativa, uma carta de esperança. Então, quando você lê a carta aos Hebreus, você encontra nitidamente esses três pilares centrais. É uma carta de exortação, uma carta de exame da fé e uma carta de expectativa. Mas quando você pega toda a carta de Hebreus e vê a palavra exortação ali, e várias vezes você encontra o autor exortando os cristãos daquela época, a palavra exortação, no grego, ela significa também encorajamento. Diga comigo, encorajamento. Ou consolação. Porque quando você lê a carta aos Hebreus, você vê exatamente isso. O contexto dela é: os cristãos espalhados por todo o Império Romano, naquela época, estavam sofrendo grandes perseguições imperiais dos imperadores romanos. O negócio ficou tão feio, mas tão feio, que foi proibido o culto, não podia ter culto ao ar livre, não podia se reunir, como, por exemplo, hoje, num ambiente assim, público, não podiam se reunir, os imperadores começaram a perseguir os cristãos, começaram a prendê-los e confiscar os seus bens. Então, imagine você que é cristão, vem lá, a polícia vai lá, te prende, você e sua família, e confisca a sua casa. A partir de agora você não tem mais casa, a casa passa a ser parte do governo.
do Império Romano. Então veja que coisa séria. Então foi uma perseguição terrível que se levantou contra os cristãos. E aí vários e vários cristãos começaram a pensar, cara, será que vale a pena servir a Jesus? É tanta pressão na minha vida, será que eu devo continuar? Será que eu não devo abrir mão, voltar para a antiga religião que era aceita por eles? Será que eu não devo sair desse negócio de ficar servindo a Deus, indo na igreja? Então, muitas pessoas foram, motivadas por essa pressão e perseguição a abandonarem a fé. E o autor de Hebreus, então, se levanta e começa a trazer uma carta de encorajamento. Diga comigo, encorajamento. Porque a exortação aqui na carta de Hebreus é encorajar. Sabe, eu queria falar sobre alguns aspectos nessa manhã sobre isso. Sobre esse manual da vida cristã que nos leva a ter uma vida de encorajamento. Porque essa carta é uma carta também de encorajamento. E o primeiro tipo de encorajamento que eu encontro aqui é encorajamento, que para mim é o central dessa carta, que é Cristo é superior a tudo na nossa vida. Então, o autor de Hebreus começa a mostrar para aqueles cristãos que estavam tentando retroceder, desanimar, estavam desanimados, cansados, querendo abrir mão, de fato, dessa nova vida em Cristo. E ele vai dizer, olha, eu quero encorajar vocês para que vocês entendam que Cristo é superior a tudo na vida de vocês. Cristo é superior, por exemplo, à lei de Moisés. Vocês querem voltar para a velha vida? Cristo é superior, Cristo, essa nova vida é superior para nós. Não existe nada, não existe vida ou qualquer coisa que se equipare agora à nova vida cristã. A realidade é estarmos em Cristo Jesus. Não há nada, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer numa das suas cartas, olha, não há perseguição, não há provação, não há falta, não há nada, não há perigo de espada, nada pode me separar desse entendimento que Jesus é superior na minha vida. Nada nessa terra me faça desistir dele. Me faça abandoná-lo, me faz retroceder. Não, existe uma nova vida para viver. Então, ele está encorajando os cristãos, dizendo, olha, Cristo é superior a tudo, até mesmo a lei de Moisés. Sabe, a lei de Moisés, no Antigo Testamento, quando você lê ele, uma das coisas que você vai entender o Antigo Testamento nos leva a um sistema de crença que é faça e não faça. Tenha e não tenha, por assim dizer. Se você fizer, você vai acontecer. Se não fizer, não vai acontecer. Se você crer, de ter, vai acontecer. Então, existia um sistema de crença onde as pessoas viviam mais de fora para dentro, fora do que vivendo uma vida interior. Jesus várias vezes corrigiu os religiosos da lei mosaica, dizendo, vocês vivem uma vida exterior, mas por dentro não corresponde a essa vida que estão vivendo. Em outras palavras, uma religião que tentava se viver de fora para dentro. Agora, a nova vida em Cristo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A nova vida agora em Cristo não é uma vida de aparências, como muitos religiosos viviam. Amém? Mas por dentro não viviam aquilo, não. A vida cristã agora é de dentro para fora. Aleluia. Aleluia, podemos agora viver o amor de Deus, podemos agora de fato viver as motivações do coração. Qual é a motivação do meu coração por trás disso? Agora, a vida superior em Cristo envolve coração, e não só aparência, não só aquilo que é externo, uma vida de dentro para fora, coração. Quais as motivações do meu coração? E Ele nos chama e nos encoraja a entender, olha, não tem como vocês, por causa dessa perseguição, voltar a retroceder. Abandonar a fé de vocês. Não, Jesus mudou todo o seu interior, para vocês viverem uma vida não de aparência, mas uma vida que de fato viva a vida de Deus pela fé. Então Jesus é superior, sabe, Jesus é superior à nossa vida hoje. Nós podemos viver uma vida de fato que agrada a Deus no coração. Não só por aparência, não só por externo, não. A gente pode viver de fato essa nova vida em Cristo, no coração, amém? Porque Cristo é superior. Cristo é superior também aos anjos. Ele cita isso nessa carta também. No Antigo Testamento existia muito culto aos anjos, religiões que cultuavam anjos. Existia toda aquela crendice em volta de anjos, aquele misticismo que existia nas religiões antigas, que exaltava muito esses cultos angelicais, celestiais. Nós cremos em anjos. Nós entendemos que Deus criou anjos e eles são espíritos ministradores que vêm para ministrar, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas a nossa vida, ela é pautada em Cristo. É Cristo que nos guia, é Cristo que vai à nossa frente. E não somos guiados por essas coisas místicas. Amém? Certa vez Moisés, no Antigo Testamento,
né, Deus falou com ele: Moisés, pode ir, avance com o povo, eu vou enviar para você o meu anjo que vai adiante de você, guiando o caminho. Foi Deus que falou para Moisés que o anjo guiaria o caminho. Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Moisés entendeu: Senhor, eu sei que o Senhor pode enviar um anjo, o anjo vai fazer muito bem o seu trabalho, amém? Eu não ignoro isso, esse ministério, mas eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero de fato ver no Senhor, é o Senhor que guia a minha vida. Sabe, a gente não é guiado por profecia, gente. A gente não é guiado por crendice, amém? Por coisas místicas, não. A gente é guiado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Cristo é superior, porque nos deu agora do seu próprio Espírito para nos guiar, nos orientar, para nos corrigir, para nos mostrar, para nos instruir. Essa vida é superior a tudo. O crente gosta de um mistério. É mistério disso, é mistério daquilo, é mistério daqui, é mistério da colar. Vai gostar de mistério assim, gente? Em Cristo todo o mistério foi revelado. Cristo em vós a esperança da glória. Nós não somos, querido, guiados somente por profecia, amém? Guiados por coisas místicas. Porque vai acontecer isso. Se chover hoje, isso vai ser bom na minha vida. Se a pessoa entrar com roupa tal, eu sei que vai ser um bom presságio para ele. Não. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? É Cristo que governa a nossa vida hoje. Faça sol, faça chuva, Cristo já nos abençoou, amém? Somos abençoados. Essa é a vida superior, então por que retroceder diante de toda essa glória, toda essa vida maravilhosa que Ele conquistou para nós, amém? Aleluia! Jesus é superior aos sacerdotes levíticos. Então, Ele traz um exemplo do sacerdote no Antigo Testamento. Gente, era terrível aquilo, o homem só podia se aproximar de Deus através de um intercessor humano, através de um sacerdote fazendo um sacrifício de animal. Que limitação terrível era essa para o homem? O homem não podia ir diretamente a Deus, se relacionar com Ele, não tinha que passar por um intercessor, um sacerdote, para fazer uma oferta, um sacrifício, tinha que passar por um profeta, ouvir o profeta, ir atrás de profeta. É ruim demais ficar atrás de profeta. Meu Deus do céu. É cada profetada aí fora, gente. Se tomar cuidado, você pode cair, pode danificar a sua fé e trazer problema para você. Amém? Mas, naquela época, era a realidade que eles tinham por causa do pecado. Mas Cristo agora se torna nosso sumo sacerdote. Cristo agora, nele, nos torna os próprios sacerdotes deles. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós podemos nos aproximar diante dEle, nós podemos nos relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, a partir dessa realidade hoje, amém? O acesso está livre para mim, para você, é superior. Então está encorajando os irmãos, dizendo: para que ficar dependente de homens? Para que ficar dependente de coisas? Você tem livre acesso a Deus. Aleluia! Livre acesso a Ele, amém? Glória a Deus! Então ele vem encorajando e dizendo para esses irmãos, cada um desses aspectos, amém? O segundo tipo de encorajamento que eu encontro na carta dos Hebreus, exortação, mas entendemos agora que é encorajamento, porque é uma carta de encorajamento, é encorajamento, né, acerca de como estamos vivendo em comunidade. Porque a pressão estava terrível, perseguição de todos os lados, e a instrução do autor de Hebreus é: se esconda nos buracos, se esconda nas cavernas, cada um por sua própria vida. É isso que ele fala nessa carta? Não. Ele fala: olha, né, vejam como vocês estão vivendo mutuamente, vocês vivem em comunidade, você precisa estar juntos, mesmo nos momentos de pressões. Tanto é que em Hebreus capítulo 10, se você quiser abrir, versículo 24, 25, ele fala assim... Hebreus 10, versículo 24 e 25. Ele vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros. Então, a comunidade da fé, a comunidade em Cristo, amém, é o lugar onde a gente considera uns aos outros. No mundo é competição, no mundo cada vez é você que tem que ser o melhor, você que tem que se destacar, mas na comunidade da fé, no reino de Deus, no reino do Cristo que é amor, a gente é estimulado a considerar uns aos outros. Não pensar maior de si mesmo em relação ao outro. Cada um de nós somos parte de um corpo, somos importantes, não tem ninguém mais importante. É esse encorajamento que nos traz um senso de olhar para o alto e dizer: o reino de Deus é diferente. Eu não estou aqui para competir com o meu irmão, eu não estou aqui para ser melhor do que o meu irmão, não estou aqui para me destacar mais do que o outro, não. Aqui a comunidade encoraje uns aos outros, considere uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Então, é um lugar, é um ambiente onde nós somos estimulados, nós somos impulsionados para cada vez mais viver uma vida de amor. Não é assim, gente? Na igreja, esse ambiente maravilhoso, que até mesmo quando o irmão faz algo que você não gosta, isso está proporcionando para você uma forma de estimular você a andar mais no amor. Andar mais no fruto do Espírito. Quando o irmão erra com você, quando o irmão faz algo que não te agrada, quando o irmão faz algo que você às vezes não acha tão interessante, aquilo te força a você, te estimula você a andar em amor, amém? A generosidade, o incentivo a isso. Que comunidade, que coisa maravilhosa, você não vai encontrar nada disso aí fora. Nada nesse nível, nada nessa profundidade do que é viver em comunidade, como a comunidade de Deus, da fé, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, olha, não deixemos de congregar, versículo 25, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Pelo contrário, se ajunte cada vez mais. Está pressão? Mais junto. Está difícil? Mais juntos. Como é que hoje a sociedade moderna faz? Pressão? Se isole. Dificuldade? Se isole. Não é assim? Se feche. Se isole. Não, a instrução do autor de Hebreus, e me permita com todo carinho te revelar isso nessa manhã, o negócio estava feio, gente. Se os imperadores pegassem uma reunião de crentes, eles poderiam ser presos, mortos, bens confiscados e mortos. Muita gente morrendo. Qual seria a tendência natural da instrução de alguém para um cenário desse? Cara, se escondam. Não fique muito junto para poder não chamar a atenção. Mas mesmo nesse cenário caótico, o autor de Hebreus diz, não se afastem, não se isolem, se ajuntem, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Isso me deixa maravilhado, querido. Isso me deixa surpreso, que na minha cabeça, na lógica seria, se isolem, se afastem, não chamem atenção. Não, a instrução é dele, está pressão, está perseguição, está gente morrendo, se junte cada vez mais. Porque é o lugar onde você vai ser exortado, vai ser consolado, vai ser encorajado. E é nesse ambiente que você não desanima. Eu, como pastor, já há mais de 9 anos, só nesse lugar, já pastoreando já vivendo como pastor em outras realidades, outros lugares, sempre a mesma situação. Pressão, adversidade, frustração, desânimo, vai afastando as pessoas. Vai fazendo que elas se isolem, se afastem umas das outras. E aí vem frustração, não está bom, eu não estou me sentindo pertencente, eu não estou me sentindo nesse ambiente. E é exatamente isso que o diabo vai fazendo. Exatamente isso que nossas emoções vão nos levando, não tratadas, para esse lugar de isolamento, onde o ambiente é fácil, para que o predador consiga pregar a sua presa. Porque até no reino animal, os predadores já descobriram. Eu não consigo lidar com um bando, no caso de um leão, um bando de javalis, né? Então eu preciso isolar um desses animais, porque isolando eles, aquele que está mais doente, aquele que está mais fraco, isolado, que se torna uma presa, se torna janta para o predador. Sabe, é nesses momentos que temos que estar mais juntos. E é um grande erro meu e seu. Quando nos frustramos, quando às vezes desanimamos, quando nos sentimos pertencentes, que nos faz isolar. E esse é um ambiente muito farto, muito propício para o diabo te influenciar. E o diabo te levar para uma vida de incredulidade, de dúvida, de negar a sua fé. Sabe, nos momentos de maior pressões, é que eu preciso estar mais junto. Nos momentos de maior adversidade, é que eu preciso procurar pessoas de fé. É nesse momento que precisamos estar mais juntos, porque é isso que a Bíblia orienta, esse encorajamento. Não se afaste, pelo contrário, procure. Esteja junto. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso, um encorajamento para mim e para você nessa manhã, amém? Sabe, um outro encorajamento que eu encontro na carta aos Hebreus, o terceiro é encorajamento para se aproximar de Deus confiadamente. Além de encorajar você a entender que Cristo é superior, você não precisa mais abandoná-lo, desanimá-lo, retroceder. Cristo é o que, gente? Acabei de falar agora. Qual é o outro encorajamento que eu falei? De vivermos em comunidade. Amém? O terceiro o terceiro encorajamento é viva. Amém? Encorajamento para se aproximar de Deus confiadamente. Esse autor encoraja os cristãos para cada vez mais se aproxime de Deus com confiança, se aproxime dele com confiança. Por quê? Ele mesmo fala em Hebreus 4,16. Abra lá, por favor. Hebreus 4,16. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Nós estamos fazendo uma manhã
amém, de um esboço mais sistemático, amém, focado mais na carta aos Hebreus. Mas eu creio que você vai ser muito alimentado nessa manhã, amém? Olha o que ele diz em Hebreus 4:6, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente junto a um lugar chamado trono de graça. Trono de graça. Uau! Esse é o encorajamento da carta aos Hebreus. Olha, se aproxime de Deus com confiança, porque nós temos um trono chamado trono de graça, um lugar de refúgio, um lugar de nos encontrarmos, um lugar de nos lançarmos, um lugar de nos entregarmos. É um trono chamado não trono de manipulação, não um trono de imposição, não um trono de regras, um trono de graça. Aleluia. Não há por que desanimarmos, não há por que retrocedermos. Não há por que ficar andando de cabeça baixa por aí, porque as coisas não estão indo bem. Não, existe um lugar chamado trono da graça. E esse trono da graça, o autor de Hebreus vai dizer, chegue diante dele confiadamente. O acesso está livre, é livre acesso. Um novo e vivo caminho se abriu em Cristo. Para mim e para você, para nos achegarmos a esse lugar, amém? Não tem por que ficar andando perturbado, não tem por que ficar andando atribulado, ficar andando desanimado, não. Quando esses sentimentos batem a nossa porta, o que eu faço? Trono de graça. Aleluia. Me permita usar essa expressão, eu entro nesse trono, amém? Eu me achego diante dele, Senhor, esse sentimento está me perturbando, essa situação está tentando tirar a minha paz. A tua palavra diz que eu sou uma nova criação, eu sou filho de Deus. O Senhor me ama, o Senhor está ao meu lado sempre, eu não preciso viver sozinho, eu não preciso perder tempo com ansiedade, com depressão, não. Esse lugar chamado trono de graça, ele diz, chega a ele confiadamente, e ele vai dizer, a fim de receber misericórdia e acharmos graça em socorro oportuno em cada ocasião. Por que você fala assim mesmo? É um chavão moderno. Uau! Fala uau! Meu Deus do céu, gente. Por que tanto crente aperreado, atribulado, desanimado, se tem um trono de graça? Por que tanto crente batendo a cabeça aqui e ali, procurando formas de tentar receber um alívio? Você tem um alívio maior, um único lugar para você entrar todos os dias, toda hora, em qualquer ocasião oportuna, e sempre vai estar aberto dizendo, pode entrar, trono de graça. Se você pega a gente tem aqui profissionais muito, né, expertise nessa área, especialista, amém? Para você conseguir sentar com um desses, tem que marcar um horário, uma agenda. Que às vezes não comporta, amém? Por causa da demanda, a procura de pessoas para procurar aquele especialista. Você tem um trono de graça 24 horas, que você pode chegar a qualquer hora. Aleluia. Você pode dizer, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, obrigado porque o Senhor tem misericórdia para mim, o Senhor tem graça para mim, o Senhor tem socorro para mim em toda e qualquer ocasião. Esse encorajamento que Deus quer trazer para você nessa manhã. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Em Hebreus 10:19, abra lá por favor, Hebreus 10:19, olha o que ele vai dizer ainda sobre esse assunto, amém? Ele vai dizer, Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, existe esse encorajamento nessa manhã, sabe, se achega a Ele confiadamente. Essa é a exortação, esse é o encorajamento para você nessa manhã. Se você está vivendo isso, se acheguem de forma intrepidez diante dEle, no trono da graça, se achegue, amém? Esse novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Aleluia! Ele abriu esse caminho para você. Em outras palavras, Deus está disponível, Deus agora é acessível. E por que não acessamos Ele o tempo todo? Se Ele está disponível, se Ele está acessível, temos acesso às suas promessas. Não abandone a confiança de vocês, ela tem grande galardão.
Que você saia daqui dessa manhã encorajado a isso, amém? A viver isso, entender que Deus está falando para você, existe um trono de graça, existe um novo caminho que foi aberto pelo véu, pelo sangue. Entre nele com intrepidez, com ousadia. Não fique perdendo tempo com coisas, querido, que estão danificando a sua fé, que estão desanimando você, que estão te frustrando. Não, você tem acesso a Deus, você tem acesso a Ele. Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o terapeuta dos terapeutas, Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados. Ele é o solucionador de problemas. Ele é o maior guia, Ele é o campeão, amém? Não há por que você ficar mais assim, querido. Que você seja encorajado nessa manhã. Sabe, um outro encorajamento que eu quero falar, sobre essa primeira sessão, que eu estou falando sobre encorajamento, é encorajamento para a maturidade espiritual. A carta aos Hebreus, o negócio estava feio, terrível, perseguição. O autor está dizendo, olha, vocês precisam crescer espiritualmente. Vocês precisam crescer, amadurecer. Porque, querido, um crente maduro diante da pressão é diferente. Amém? Ele age diferente. Ele se comporta diferente. Sabe, então existe um encorajamento para mim e para você nessa manhã, nessa carta ao crescimento espiritual. Amém? Um convite à maturidade espiritual. Sabe, Hebreus 5 é uma exortação muito firme. Vai comigo para Hebreus 5:12, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha o que ele vai dizer. Hebreus 5:12 aí. Volta um pouco aí. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Sabe, o encorajamento dele é duro esse encorajamento. Essa exortação, esse encorajamento. Mas é um convite à maturidade espiritual. Olha, vocês já deveriam ser mestres. O que é um mestre? Aquele que ensina outro. Aquele que transforma outro. Aquele que alimenta outro. Aquele que muda a vida de outro. Aquele que coloca algo de bom na vida de outro. Já deveria estar nessa posição, fazendo algo, diferença. Fazendo a diferença. Mas o que está acontecendo? Ele vai dizer, eu estou tendo que ensinar coisas básicas para você de novo. Isso me mostra um retrocesso. E muitas vezes nós estamos nessa gangorra, a gente vai lá em cima, né, e a gente volta de novo para um lugar, retrocede, por causa de situações que já não fazem mais parte da nossa realidade em Cristo. A gente fica retrocedendo, e de novo tem que ensinar de novo, tem que insistir de novo, tem que andar em amor, para de ficar guardando amargura. Sabe, isso é o beabá da vida cristã, gente, andar em amor. Andar em perdão. E vez ou outra, crente magoado, chateado, com ressentimento. E a gente tem que voltar e falar, cara, sai disso. Abandone isso. Viva diferente. Você tem a obrigação de viver como resposta hoje para esse mundo. Sabe, se nós recebemos a Jesus, conhecemos essa verdade, recebemos a unção de Deus, não podemos viver mais como se não fôssemos respostas para o mundo. Em outras palavras, viver uma vida cristã egoísta só para você mesmo. Você hoje é resposta para problemas de pessoas. Você não pode ser mais problema para as pessoas. Tem que ser a resposta. Você não pode ficar perdendo tempo nesse lugar de ser problema. Que você tem que ser alimentado com leite, tem que ser do leitinho, administrar, não é. Não, você tem que estar nesse lugar que você dá o leite, você alimenta, você suporta, você abraça, você carrega, troca a fralda, joga a fralda fora. Esse lugar de maturidade espiritual, sair do mimimi. É uma geração mimimi, gente. Mimimi com qualquer coisa. Sabe, precisamos sair da infância espiritual, esse é o convite, amém? Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança, sabe? As crianças que estão, pais que têm criança aqui, sabem o quanto o filho gosta de leite, porque criança gosta de leite. Minha filha gosta de leite, raramente ela dorme sem o leitinho dela. Amém? Tem gente que raramente dorme sem o todinho dele, entendeu? Mas é outro caso, não é caso aqui de infância, não. É só preferência mesmo, mas preferência meio esquisita. Mas tem gente que não dorme sem o seu leitinho. E leite aqui, para alguns, os adultos, é coisa boa, mas para o autor de Hebreus é retroceder.
É voltar num lugar que você não deveria estar mais. Sabe, esse encorajamento para mim e para você nessa manhã é: saia do lugar que você não deveria estar mais. Uau, obrigado, Espírito Santo. Saia desse lugar que você não deveria estar mais. Existe um lugar novo para você, um lugar de maturidade, para você ser esse lugar de suporte. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para mim e para você, está falando isso agora, amém? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse lugar de maturidade que Deus tem para cada um de nós, amém? Sabe, o segundo propósito dessa carta, estamos caminhando para encerrar já, para a gente poder ir para a ceia, mas o segundo propósito dessa carta aos Hebreus é o convite ao exame. Que exame é esse, Bruno? Todo mundo tem que fazer exame aqui, todo mundo faz exame aqui de vez em quando. Sabe, o autor de Hebreus também nos convida para fazer esse exame. Que exame é esse? O exame da fé. A carta toda é esse convite ao exame de como está a sua fé. Como eu estou andando na fé. Como está a minha fé. Como tem sido o meu exame da fé. Como tem sido a minha atitude de fé diante das situações. Esse é o teor da carta aos Hebreus. Essa atitude de entendermos como está a nossa fé. Amém? Pois isso nos ajuda a descobrir qual é o verdadeiro objetivo da fé. Qual é o verdadeiro objetivo da fé para o autor de Hebreus? A fé para o autor de Hebreus não é só uma fé que recebe. Sabe, graças a Deus estamos no ministério que entendemos a fé que recebe, que pregamos a fé que recebe. Cada vez mais nessa salada mista de religiões, amém? De todo tipo de coisa a gente vê aí fora. Alguns ensinos têm sido quase que sido destruídos, né? E existe uma fé para receber, andar pela fé e crer em coisas, amém? E graças a Deus, a Bíblia nos orienta e nos mostra a necessidade também de entendermos que a fé para receber, eu preciso me examinar se eu estou andando em fé para receber as coisas, receber coisas que o Senhor já providenciou para nós. Mas a fé para o autor de Hebreus que também não é só uma fé que recebe, mas uma fé que dá, uma fé que persevera, uma fé que anda firme, amém? Que persevera. Tanto que ele fala em Hebreus capítulo 11, da galeria da fé, daqueles homens e mulheres que andaram por fé, em Hebreus capítulo 11, ele fala de vários aspectos da fé ali. O que ele vai dizer? Olha, a fé também não só recebe, a fé dá. Amém? Como Abel, que deu um melhor sacrifício. A fé também nos faz andar com Deus como Enoque andou. A fé nos faz também ser divinamente avisados. Sabe, existe um lugar da fé que você pode ser divinamente avisado. Como Noé, mundo mal, corrompido, Deus coloca o farol dele sobre Noé e começa a destruir Noé. Noé, você vai fazer isso, isso e isso, vai trabalhar dessa forma, coisa específica para que lá na frente você seja salvo e a sua família para levantar uma nova geração. Sabe, uma fé para ser divinamente avisado. A gente às vezes tem exercido fé para responder às vezes há uma tragédia, uma situação que se levanta, mas também tem uma fé para ser divinamente avisado, para que o caos não te alcance, para que o mal não chegue até a sua vida, uma fé para ser divinamente avisado, uma fé que não abandona por nada. Lá em Hebreus capítulo 10, ele vai dizer, versículo 35, se você quiser abrir, Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Examine a sua fé, a pressão está aí, a adversidade está aí, mas não abandone a sua confiança por nada. A tribulação é passageira, a provação é passageira, ela é, querido, passageira, vai passar. E vai dizer, não abandone a vossa confiança por nada, porque ela tem grande galardão. Eu preciso examinar a minha fé todos os dias, porque eu preciso me manter na fé, porque uma vida de fé me leva a uma vida de galardão diante do Senhor. Acesso às suas promessas. Não importa a pressão de agora, não importa a situação de agora, eu não vou abandonar a minha fé por nada, porque o próprio Deus me convida a não abandonar, porque tem galardão aí. Então eu vou andar na fé, eu vou andar pela fé, não vou desanimar, não vou retroceder, não vou ficar igual aquele desenho antigo, ó céu, ó trevas, ó dia, ó vida. Não, eu não vou desanimar, não vou abandonar, eu vou avançar. Esse é o encorajamento dessa manhã, pare com isso. Você tem algo muito maior, Cristo é superior, a vida com Deus é superior, o Evangelho é superior, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a palavra que é um manual de vida, o Espírito Santo que é um GPS para te guiar. Tem consolo para você, tem misericórdia para você, tem graça para você, tem trono para você, tem refúgio para você.
Tem lugar de segurança para você, águas claras, águas tranquilas, mansas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar as águas tranquilas, refrigera a minha alma, me conduz, a lugares tranquilos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Encorajamento. Saia desse lugar de vítima. Saia desse lugar, querido, miserável. De se achar a maior vítima do mundo. Não, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Não é isso que vai te parar. Não abandone a vossa confiança. Olha o versículo 38, por favor. 38. Ele vai dizer: todavia, o meu justo, quantos justos temos aqui nessa manhã? Filhos de Deus, está falando para você, viverá pela fé. Como está o exame da sua fé? Você gosta de fazer exame no médico? Tem gente aqui que é quase compulsiva, né? Passa toda semana, está no médico fazendo exame, radiografia, fazendo isso, aquilo. Não é assim? Como está o exame da sua fé? Será que você, na mesma intensidade que você fica indo, nada contra ir médico, amém? Mas na mesma intensidade que você vai fazer isso, você tem feito isso na palavra, você tem feito isso pela palavra, examinando a sua fé, como tem sido a sua fé. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Uau. Todavia, meu justo virá pela fé, se retroceder. Então, que lugar é esse? Um lugar que não agrada a Deus. Qual é o lugar que agrada a Deus? Retrocesso. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Parece que Deus é muito duro aqui, porque Ele fala, se você retroceder, minha alma não se alegra em você. Porque, querido, a vida que Ele construiu para você, a vida que Ele criou para você viver, não tem como retroceder mais. Não tem como. Uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa, uma vida poderosa. Ele vai dizer, para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vossa alma. Então, exame da nossa fé. Como é que está a minha fé? Será que eu tenho vivido uma fé que suporta sofrimento? Exercido uma fé para suportar sofrimento? Tem sofrimento que é bíblico, gente. Amém? Tem sofrimento que é bíblico, perseguição, tribulação, oposição, porque você é crente, vai ter sofrimento. Meu Deus do céu, a pessoa está me perseguindo no trabalho, eu vou sair do trabalho, eu vou abandonar tudo, porque tem um chefe lá que me persegue, parece um próprio diabo. Que novidade, a Bíblia já falou sobre isso a século passado, vai ter oposição aí. Aí o crente abençoado faz, sai do trabalho, perde uma boa oportunidade, porque não está aguentando pressão de chefe. Aí no outro trabalho que entra, a boa notícia tem um chefe pior. Porque qualquer empresa vai ter chefe endemoniado, cheio do capeta. Vai ter gente mal-humorada, vai ter gente mal com a vida, vai ter gente não curada, vai ter gente problemática. Sabe, só o evangelho transforma. Aí você fica igual macaco, de galho em galho, pulando de galho em galho. Enfrenta os seus problemas. Misericórdia, vocês estão assim para mim, Jesus amado. Jesus dos crentes. Terceiro, para encerrar, para a gente poder ir para a ceia. Sabe, o autor de Hebreus também nos convida, e um dos pilares dessa carta é a gente viver e entender a expectativa do cristão. E essa palavra expectativa é esperança. Diga comigo, esperança. Sabe, o autor de Hebreus ele mesmo fala que a esperança é a âncora da nossa vida. Você deve ter visto algum vídeo, ou já passou por uma experiência em alto mar, ou visto um vídeo onde eles lançam aquelas âncoras pesadíssimas. Elas vão até mais profundo, aquelas correntes pesadíssimas com âncoras gigantes, para poder se firmar no fundo do mar e ali conseguir firmar aquele barco naquele local, travar aquele barco. A esperança é a âncora da vida do cristão. Se o cristão entende a esperança, nada tira ele dessa posição. Nada tira ele da posição daquilo que Deus falou sobre ele, da alegria que Deus tem para a vida dele, da expectativa que Deus tem para a vida dele. Hebreus 6, 18, 19 diz, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Hebreus capítulo 6, versículo 18, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Meu Deus do céu, que âncora maravilhosa de esperança é nós temos dessa parte de Deus. Ele vai dizer assim, olha,
Ele vai dizer, eu vou repetir, isso aqui é muito forte, gente. Duas coisas são imutáveis, Deus não mente. Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ponto final. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então você precisa ter um forte alento, uma forte expectativa, uma forte empolgação mesmo. Deus, Ele não mente por nada. Amém? Existe esse lugar de refúgio, Deus não mente por nada. Por que ficar atribulado? Forte alento para nós somos cristãos. Deus é imutável, Ele não muda. Vá para esse lugar de refúgio, confie nele, entre no descanso da fé. Ele fala sobre isso nessa carta. Vá para o descanso da fé, entre no descanso da fé. Amém? Ele diz, a fim de lançar mão da esperança, de não lançarmos mão da esperança proposta, qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Qual é a nossa âncora da alma? Esperança, esperança, esperança. A esperança, para o autor de Hebreus, ela também não só é a âncora da alma, mas também ela aponta para o futuro. A esperança bíblica, ela sempre nos leva para uma projeção para o futuro. Sabe, quando o crente só pensa no hoje, ele vive uma vida miserável. O crente sem o entendimento do relógio da eternidade, ele vive uma vida atribulada nessa terra. Uma vida miserável, a quem? Porque, querido, a esperança bíblica, ela é como que um combustível que faz você olhar para o futuro, impulsiona para o futuro. Porque o futuro que nós temos para nós é um futuro glorioso. É um futuro de um reino glorioso, de uma eternidade gloriosa, amém? De galardões, de premiações, de lugares gloriosos em Deus. Esse é o incentivo. Até mesmo o mundo, de vez em quando, dá uma escorregadinha, entende um pouco isso. Existia um filme antigo, clássico de Hollywood, onde aquele homem no final do filme encerra dizendo, né? Tudo que você faz aqui na terra, você está plantando, ecoando para a eternidade. A esperança bíblica é saber, né, que existe uma expectativa da vinda final de Cristo Jesus. Amém? Ele está voltando, Ele está vindo, amém? A expectativa do nosso retorno glorioso do nosso Senhor. Hebreus 10:37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, gente. Ele está voltando. Amém? Queria chamar os músicos aqui na frente, por favor, já se posicionarem. Sabe, o tempo todo está dizendo na carta aos Hebreus, Hebreus 11, ele vai dizer também, a esperança, a cidade, esperamos a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11, versículo 10. Aqueles homens que morreram, se lançaram nas covas de leões, aqueles homens que deram a sua própria vida por causa da fé, o que incentivava essas pessoas a fazer tantas coisas para Deus? Porque eles esperavam numa cidade natural terrena somente, esperavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto, Deus é o construtor. Desejavam essa cidade celestial, o lugar onde vamos de fato vivermos eternamente, amém? Essa expectativa cristã, amém? Aguardando a volta de Jesus Cristo. E por isso agora não posso viver de qualquer maneira mais. Não posso mais viver de qualquer maneira, porque existe uma expectativa que me projeta para o futuro, amém? Um tempo glorioso. Hebreus 9:28 vai dizer, Cristo aparecerá a segunda vez aos que aguardam a sua salvação. Aleluia. Sabe, diante das maiores adversidades e pressões, o autor de Hebreus vai dizer, vai encorajar aqueles cristãos. Sabe, o Senhor está falando com você nessa manhã, através dessa mensagem, encorajando você. O Senhor está chamando você para um exame nessa manhã da sua fé. Como está a sua fé? Como está a sua vida? Você pode ficar de pé. O Senhor nessa manhã está trazendo para você esse combustível que é a esperança, que é essa expectativa. A expectativa na vida cristã, ela é uma estrada pavimentada pela fé, que nos mostra o futuro, o lugar aonde eu e você vamos viver. Então agora a minha vida hoje não é vivida de qualquer maneira. A minha vida hoje, ela tem propósito, ela tem eternidade, ela tem destino. Que destino é esse? Destino eterno certo.
daquilo que Deus confiou para mim, daquilo que Deus me deu, amém? Então eu não posso viver de qualquer maneira, eu preciso me posicionar e começar a viver de fato esse manual da vida cristã, todos os dias sendo encorajado, para encorajar. Sabe, eu posso ver tão claramente o Senhor nos corrigindo nessa manhã, porque também nessa carta nós somos encorajados para podermos ser corrigidos pelo Senhor. Tem coisas que eu e você já poderíamos estar à luz de frente, de coisas à frente que Deus tem para nós. Mas às vezes voltamos a pontos que não são mais os nossos pontos. Sabe, durante muitos anos eu vivi na casa dos meus pais, num bairro. Eu ia trabalhar, naquela época não tinha carro, eu tinha que pegar um ônibus. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, esperando aquele ônibus. Eu sei que muitos de vocês aqui também fazem isso hoje. É só um exemplo, tá? Mas hoje, eu não preciso ir lá de volta, lá no bairro dos meus pais, para naquele mesmo lugar, para pegar o mesmo ônibus. Hoje eu mudei de bairro. Amém? Hoje eu vivo no outro lugar, amém? Então, eu não preciso lá novamente voltar lá, preciso pegar um ônibus para ir para o centro. Eu posso pegar aqui, onde que eu moro, pertinho do lado, da minha casa, na rua de baixo. Mas tem muita gente assim espiritualmente, voltando para aquele mesmo lugar, para aquela mesma posição, que Deus já tirou de lá há muitos e muitos anos. Então, eu quero encorajar você nessa manhã com isso. Eu quero que você saia daqui examinando a sua fé, e que você possa colocar mais combustível na sua vida cristã, que é essa expectativa. Parar de pensar só no hoje, parar de pensar só no presente, não tem um futuro chegando, gente. Cristão vivendo como se Jesus não fosse voltar, gente, não pode isso. Amém. Então eu queria orar por você, e logo em seguida nós vamos, já pode se posicionar os diáconos, a nossa ceia, mas eu queria orar antes por você. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado nessa manhã, pela sua palavra que nos alcançou, pela sua palavra que nos salvou, nos libertou, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra que nos encoraja, nos exorta, nos encoraja para vivermos uma vida gloriosa no Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque vamos sair daqui examinando a nossa fé. Onde está a nossa fé? Qual tem sido o objetivo da nossa fé? Uma fé só para conquistar coisas? E existe uma fé para conquistar coisas, mas a fé é muito mais do que isso. Como está a minha expectativa, minha esperança acerca do futuro? É um futuro glorioso que Deus tem para nós. E que possamos sair daqui maduros, Pai, dispostos a viver uma vida crescente espiritualmente, amadurecendo para a obra que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos sair agora nesse momento. Se você não pegou o seu cálice, levanta a mão.